Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiyala. Ontem nós tivemos uma apresentação com o pessoal De Olho nos Ruralistas, no Cinema Belas Artes, aqui na cidade de São Paulo. Cinema Belas Artes aqui na Consolação e Paulista, né? E nós tivemos ali, nós fomos convidados gentilmente, digo nós, porque nós fomos como Nhandê vai ter, né, movimento multiétnico da região do ABC, e também como a Biayala, eu estive lá também junto com a Luma, né, que é a apresentadora De Olho nos Ruralistas, muito gentil ela, muito simpática, muito agradável, e com uma consciência histórica, né, muito além do previsto, inclusive, no Brasil, onde a consciência histórica é quase nada, quase, né, é muito pouco, né, a memória histórica dos povos e a memória histórica de um território, né, ou de uma territorialidade como um todo, né, na sua totalidade, né. Eu vou mostrar aqui, a ver se eu consigo um pouquinho, né. E só tem o mesmo, e só tem o mesmo, e Ai, só peraí, tem o mesmo desculpa aí, peraí, agora vai. que deram pra gente passar o filme, né? Para mim é muito importante, né, a divulgação do filme, né, porque isso fortalece a nossa luta, né, na nossas retomadas, né, e isso, né, que deram para a gente passar o filme, né. Para mim Então, é muito importante, né, esse filme foi um filme que a gente viu, né, mostrando um dos grandes conflitos, aflições, uma das grandes aflições que passam os parentes, né, os Guarani Kaiowá, na região do Mato Grosso do Sul, né? Lembremos que antes dessas formas de divisão territorial que nós conhecemos, o povo guarani, ele estava em toda parte, né? Ele faz parte do Chaco, né? Que inclusive as regiões de Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil, parte inclusive bem pouca do Peru, mas o povo guarani é uma grande nação guarani. E eles têm vários povos, né? Ou seja, são vários povos que vivem cada um com suas tradições, suas espiritualidades. Lembremos que nós não temos religião, né? Essa coisa institucionalizada, né? Não existe nos povos originários, nem sequer nos povos originários de outras partes do mundo, aliás, né? E cada povo tem, cada comunidade tem sua forma de se estabelecer, de habitar, né? De persistir, de sobreviver, né? Nenhum povo, nenhuma comunidade se sobrepõe sobre outra comunidade. Tem vários, inclusive ontem nós tivemos com o Tiago Guarani, do povo Guarani daqui do Jaraguá, do Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, né? Que nós sabemos, talvez vocês já estejam sabendo do que aconteceu essas semanas atrás, né? Inclusive ele deu ontem ali no Cinema Belas Artes, depois do filme, que inclusive eu vou passar aqui também, porque o filme está liberado, né? E eu tenho que fazer um cadastro ainda para que o filme possa ser liberado e eu possa passar para vocês através do canal Abiyala aqui, né? Que é o canal que, inclusive, como ele é pluriversal, ele não trata somente de questões indígenas, mas dentro das questões indígenas estão outros povos que estão apoiando não somente a luta indígena, senão também a luta climática, a luta ambiental. Aliás, esse domingo 18, perdão, a partir das 11 horas da manhã, vai ter uma mega manifestação na Avenida Paulista. Vai ter marcha, né? Já tem mais de 30 entidades que vão fazer presença, inclusive o Nhandê vai estar aí. Né? O canal também vai estar aí. Também.
Então, o que nós precisamos mesmo é justamente mais apoiadores, mais pessoas que venham junto à nossa luta, né? E o Tiago ontem colocou um pouco, ou suficientemente, bastante, aliás, porque ele se estendeu um pouco nas suas falas, né? Mas ele acabou descrevendo, inclusive com pormenores, ou em pormenores, em detalhes, o que aconteceu na rodovia, que infelizmente ainda tem o subtítulo, né, de Bandeirantes, né, que tem o Palácio dos Bandeirantes, que é uma pouca vergonha para uma cidade extremamente romana como São Paulo, que, aliás, surge com essa romanização, né? Então, como se fosse uma cidade latina, coisa que não é, né? Aliás, povos latinos, né? A gente já vai. A gente tem muito para conversar sobre essas coisas. O que, que é latino, o que, que é o latino-mediterrâneo. As pessoas precisam saber o que, que é isso. As pessoas precisam ter conhecimento, as pessoas não têm conhecimento. E, infelizmente, nas escolas e até mesmo nas faculdades não se passa esse conhecimento. O que se passa é conhecimento mercadológico. Então, todas as pessoas que estão saindo hoje contentes e felizes com uma formatura, um diploma universitário, vão, vão para o matadouro também. Então, não há nenhuma diferença entre a pessoa que está no mundo acadêmico e os que estamos fora, porque estamos todos fodidos, gente. Sejamos sinceros. Nós temos que ser sinceros com nós mesmos e com vocês. Nós estamos fodidos. Então, e somos uma grande maioria da população. Não é somente a gente que tem uma formação, porque a gente tem uma base teórica, porque a gente tem, inclusive, um tempo, ou a gente construiu um tempo para a gente estudar, para a gente refletir. E eu já levo anos nessa mudança. Eu não comecei ontem à noite. Eu levo anos. Para quem já me conhece, sabe disso. Pois bem, ontem nós tivemos esse encontro, e aqui eu vou apresentar para vocês parte do que foi esse porque saiu o volume 2 do De Olho nos Ruralistas, né, que agora fala sobre os políticos envolvidos, e que não são poucos, e que tem suas ramificações com o resto dos países da América Latina. Então, já saiu o segundo volume, que eu vou compartilhar aqui também, vou tentar achar esse aqui para compartilhar, e o filme que a gente viu ontem, que apesar de ser chocante, é uma realidade que, além do Estado-nação Brasil, Estado napoleônico, né, Brasil, também faz parte dos estados napoleônicos daquilo que mal ainda a gente insiste em chamar de Américas, ou América Latina. Mas, só para mostrar um pouquinho aqui para vocês, esperem só um pouquinho aqui, né? Inclui fazendas com soja e gado, transportadora e rede de postos de gasolina. Uma dessas fazendas, a São José, fez um registro de 2.600 hectares que incide na PI Rio Umeré, onde vivem os povos isolados Canoê e Acunde Sul. Quando a área foi homologada, o antigo proprietário registrou ilegalmente a fazenda, abocanhando 10% do território indígena. Em 2011, uma empresa de Bagatole adquiriu a área por penhora. Hoje, ela invade 5.000 metros quadrados da TI de Umerê. O catarinense Bagatole chegou em Rondônia nos anos 70. Ele descreve sua trajetória como heróica, como se não tivesse floresta e gente vivendo nela. Então isso foi muito coragem, não tinha energia elétrica, não existia absolutamente nada. Aí você pega aqui essa área nossa aqui, ó, Porto Velho, boa parte aqui do Vale, aqui do Javari, nós não temos documento das propriedades. Os frigoríficos chamaram os 20 maiores produtores de boi agora numa reunião, quase uns 20, 30 dias atrás, fizeram o seguinte: nós não vamos conseguir depois na cadeia vender esse boi para frente. Eles vão responsabilizar junto ao Idarão quem comprou esse bezerro dessas propriedades. Quem é de Minas deve conhecer o deputado federal Newton Cardoso Júnior, filho do ex-governador Newton Cardoso. O Newton, ambos são sócios da Companhia Siderúrgica Pitangui, empresa com fazendas no Norte Mineiro, parte delas suspeitas de grilagem e
e parcialmente sobrepostas à terra indígena Caxixó. O deputado votou a favor do projeto de lei anti-indígena que cria um marco temporal, relatou o projeto que quer liberar a compra de terra para estrangeiros e uma medida provisória do governo Temer que alterou as regras para pagamento de dívidas. Detalhe: as empresas de Nilton e Nilton devem pelo menos 190 milhões de reais de impostos à União. Em 2009, Olha, o patrimônio da família. eles estão devendo 190 milhões para os cofres públicos. 190 milhões, pessoal. Pergunta, se fosse você, inscrita nesse canal, se fosse eu, o meu vizinho aqui na periferia, a dona de casa, a diarista, devendo 190 milhões de reais, isso aqui é um deles, né? O que aconteceria se fosse eu que estivesse devendo 190 milhões de reais para os cofres públicos? Boa pergunta. Era estimada em 3 bilhões de reais, somando 100 fazendas, empresas, uma praia na Bahia, aviões, dezenas de carros, imóveis até em Nova York e Paris. Quem também acumula dívidas com a União é o deputado Dilceu Esperafico, do PP, que está em seu 7º mandato na Câmara. Ele é um dos proprietários do grupo Esperafico, que vende soja, milho, trigo e derivados, com propriedades no Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins. Em 2019, a dívida da empresa era de 129 milhões de reais, que levou o grupo familiar à recuperação judicial. O paranaense Esperafico e seus irmãos são proprietários da fazenda Maracai, de 4.400 hectares, na divisa com a TI Iguatemi-Peguá 1, no Mato Grosso do Sul, e coincidência na terra indígena. É uma área reivindicada pelo povo Guarani Kaiowá, alvo de um despejo violento em 2015. E vejam só que coincidência, o deputado também votou a favor do PL do marco temporal, que incorporou sua proposta de delegar ao Legislativo a demarcação de terras indígenas. Na mesma região, um ônibus do Grupo Esperafico foi visto em 2007 durante um ataque armado contra a comunidade Curuçurambá, que culminou no assassinato de um indígena de 73 anos. O ônibus levou o corpo da vítima, Guarani Kaiowá, para jogá-lo à beira de uma rodovia. Ou seja, esses senhores que falam no sagrado direito à propriedade têm interesses diretos em atacar indígenas e camponeses, em dizer que são os povos do campo os invasores neste país dos latifundiários. Ajude-nos a divulgar a dupla de dossiês com os invasores, porque tem muita gente interessada em esconder tudo isso. O Brasil precisa conhecer melhor esses territórios e essas fases. De olho nas invasões, de olho nos políticos, de olho nos jornalistas. Tenebroso, pessoal, tenebroso. Eu estou aqui, nossa, calafrio de ouvir essas coisas aqui. Isso é aqui uma produção do De Olho nos Ruralistas. E eles atenderão licença para a gente reproduzir não apenas essa apresentação, né? Sino um filme. E o filme é bastante chocante, mas ao mesmo tempo é necessário perceber, através desse trabalho muito bem feito, é necessário que vocês se aliem com a gente. Aliás, eu estou pedindo humildemente, aliem-se com a gente. E não apenas aliar-se em termos de pensamento. Vocês precisam descolonizar os modos de habitar esse mundo dentro das suas casas. Vocês precisam começar a consumir menos, produzir menos lixo. Vocês precisam sair menos de carro, porque o carro também polui.
principalmente quando ele anda nessas velocidades que não passam de 30 quilômetros por hora aqui nas grandes capitais. Vocês precisam ter uma outra consciência nas relações com os nossos pares, outros tipos de relacionamentos, porque esses relacionamentos aí tóxicos que estão imbricados dentro dessa sociedade são muito mais do que tóxicas, são venenosos e também destroem o meio ambiente. E também dá espaço para que esses canalhas continuem fazendo o que eles estão fazendo. Porque não é somente contra os indígenas, é contra vocês. As pessoas que moramos, e eu sempre digo isso e eu vou repetir as vezes que for necessário. As pessoas que moramos nas grandes cidades, precisamos nos conscientizar em conjunto de que essa forma de habitar não é natural. Portanto, essa água envenenada que nós bebemos, essa forma de consumo doentio, porque o capitalismo vive de pessoas infelizes, e a maioria dos seres humanos são infelizes. Por quê? Porque vivemos dentro de uma sociedade, vivemos dentro de um sistema mundo que faz com que as pessoas não vivam, não existam, apenas cumpram funções. A família é uma forma de doença. O emprego é uma forma de doença. Aliás, muito se fala sobre geração de empregos, mas quem são aqueles que estão ganhando com o trabalho que você está desempenhando neste momento? Você nem conhece. Só está alimentando e retroalimentando justamente aqueles que te fazem mal. A gente tem que prestar atenção nos produtos que a gente compra no supermercado. Por exemplo, o arroz tio João, o arroz prato fino. Não comprem essas. Além de não ser arroz, vocês estão financiando crimes hediondos. Tem que prestar atenção, pessoal. E mais, compartilhem esse vídeo. Não para eu ser famoso, eu não quero ser famoso, nem influencers, nem... essas coisas para mim não tem menor sentido. Mas para que as pessoas nos conscientizemos em conjunto. Isso que vocês precisam fazer. E também contribuir. Uma ajuda econômica também faz falta, porque eu tenho que me mobilizar, eu estou a 20 quilômetros do centro de São Paulo, com tudo isso que significa. Mas a gente ainda faz uso do transporte público, por mais caro e ruim que seja. Então, aí é que está, pessoal, para que melhore o transporte público na cidade e estejamos mais ou menos à altura de um país como a Noruega, já que tanto se fala da Noruega, a gente tem que se conscientizar dessas coisas mínimas. Vocês têm que defender as poucas árvores que geram oxigênio aqui na cidade e em todas as grandes cidades. Vocês têm que fazer esse trabalho, gente. Não adianta esperar que melhore a Amazônia ou que lá em Brasília, a 1.000 e poucos quilômetros, se tomem uma decisão. Vocês têm de fazer o trabalho para impedir que esses canalhas que aparecem aqui continuem não apenas matando as famílias de vocês, as próprias famílias deles, porque eles são tão canalhas que eles são canalhas com a própria geração que está por vir, que é a geração deles também, os herdeiros. Gente, nós vivemos numa Idade Média, mas tão medieval, que mesmo o ser da Idade Média histórica, porque não estou falando de Idade Média histórica, estou falando nessa medievalidade, que além de psicológica, ela é institucional. Se um homem da Idade Média visse como a gente vive hoje, ficaria horrorizado. Porque vocês não conhecem a história da Idade Média como eu conheço. E nós vivemos na Idade Média, com luz elétrica e com a internet, mas continua a Idade Média, até porque a modernidade é a continuação da Idade Média por outras vias. Não é à toa que tudo aquilo que foi construído durante a Idade Média continua até hoje. Inclusive, esse sistema feudal que se leva
adiante no campo, e dessa maneira que você está fazendo. Pior, ainda mais pior do que o senhor feudal, porque o senhor feudal ainda compartilhava terra, né, e os excedentes. Aliás, naquilo que mal denomina antiguidade, existia o jubileu, que era a cada 5 anos, se libertavam os escravos e se compartilhavam, se distribuíam equanimemente os excedentes de produção agrícola. Hoje nem isso. Ainda se paga caro por um arroz, que não é arroz. Ainda se paga caro por um feijão, que não é feijão. A não ser que você vai numa zona cerealista ou compre produtos orgânicos do movimento sem terra. Mas, se você for nesses supermercados que a gente também costuma ir, porque a gente não tem opção, a gente mora num país onde a gente não tem opção de nada. Ou você é miserável, ou você é super rico. Não tem opção. E aquela classe média que acha que é rica é uma classe média que não tem o mínimo de conhecimento sequer da própria realidade delas. Mas um feudalista, um homem medieval, ficaria também tão quão o estarrecido ele foi naquelas épocas. Só que agora é pior. Por quê? Porque com todas as tecnologias que o homem conseguiu, o ser humano, né? Homens, mulheres, etc., com todas as tecnologias e os avanços técnicos em muitas dos segmentos das sociedades mundiais, nós deveríamos estar vivendo pé para cima. Isso que é a realidade. E isso que vocês deveriam já estabelecer como horizonte de luta, não como essas utopias brancas, ai, a utopia, aquilo que está longe, oh, no céu. Não, a utopia não é algo lá longe. A utopia está aqui do lado nosso. A utopia ela é prática aqui, agora, nesse momento. Sabe como que eu fiz esse quadro aqui? É quadro de maconheiro mesmo. Aqui, ó. Isso aqui é papelão que eu recolhi na rua. Isso aqui são vários recortes de muitas revistas de papéis que foram jogados na rua. Isso aqui há mais de 3 anos que eu fiz. Esse quadro está na casa do meu camarada, onde eu estou agora, aqui em São Paulo. Um amigo também, professor de História, formado e habilitado. E eu dei para ele esse quadro de mais de 2, 3 anos. Aqui está. Se cuidar dele, ele vai durar para sempre. Isso é uma prova prática do que a gente deve fazer. Isso é uma prova. E isso que nós deveríamos, todo mundo deveria estar fazendo, educando os seus filhos, educando suas crianças, você que é pai e mãe, deveria estar fazendo isso. Deveria estar dando joguinhos e celularzinho e aquelas porcariadas todas que passam nesses Reels, nesses TikTok de ultradireita, nesses white da extrema-direita europeia. Isso você deveria estar fazendo. Vocês que são pais, são pai, mãe de família, tem criança ali, ó, isso deveria você estar ensinando. E parar de assistir Rede Globo, porque isso aí só envenena mais a cabeça do que ainda a cabeça de brasileiros e não brasileiros já foi envenenada por essa Rede Globo, toda a TV aberta. O que você vê na TV aberta? Você vê uma pessoa como eu falando essas coisas? Não. Você vê essas porcariadas aí. Mulher mostrando a bunda como se não tivesse o rosto, falando asneiras, tentando deslegitimar o governo, que está tentando fazer o possível, embora ele continue na esteira daquele liberalismo capitalista
mas pelo menos está tentando devolver um pouco, um mínimo de dignidade para uma grande maioria da população brasileira, que passa do 80%, que vive na pobreza. Mesmo aquele que diz que tem um carro, né? Porque as pessoas dizem, não, mas eu não sou pobre porque eu tenho carro. Sim, mas você se alimenta mal, você vive mal, você não respira um ar puro, você não bebe uma água, você não tem espaços de entretenimento, espaços de lazer público, só tem shoppings. Onde se viu isso? Em que civilização parece que o shopping é não sei, é o portão de Brandemburgo? A gente tem que fazer uma atividade. Olha, se a gente não faz, se a gente não faz, o apocalipse vai bater na porta da sua casa. E aí vai ser tarde demais. Pessoal, eu vou tentar aqui achar aqui o De Olho nos Curalistas, o segundo volume, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E, e é isso aí, é uma mensagem que eu estou levando para vocês aí, para se tocarem, que não tem que esperar nem do Papa, nem do governo, nós que temos que fazer a obra maior. Vocês têm que fazer isso. Se esperar, porque as pessoas ficam de braços cruzados, esperando que, não sei, alguém venha numa bola de fogo. Tem que parar com isso aí. Isso aí é balela, gente. Sempre foi e vai continuar sendo. Prova disso, prova disso, é o trabalho que executa o de olho nos ruralistas. Eles estão no campo prático, eles não estão nessas metafísicas, né? Esperando nem aquele sebastianismo. Aqui não se trata mais de Lula e Bolsonaro, que é uma questão de vida ou morte. E se você não faz o seu trabalho e o apocalipse bater na sua porta, vai lembrar desse humilde servidor que disse, porra, aquele rapaz tinha razão mesmo. E aí? Nada demais, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana para vocês. Compartilhem esse vídeo, deem um like, comentem aí e vamos mover a cuca, porque senão, que não é o cuca pondê lá do professor Girardelli, mas é a nossa cuca, o nosso cérebro, que é o órgão mais importante do ser humano, é o cérebro. Falou, pessoal. Valeu aí.